Então, vou falar dos Panchakoshas, que são os 5 invólucros do ser. Pancha, em sânscrito, significa 5. Então, os koshas, né? E kosha significa invólucro, como se fosse uma cobertura. Então, os Panchakoshas se referem às 5 coberturas do ser, do Atman, da nossa verdadeira realidade, né? Então, são 5 os invólucros. Uma maneira bem prática de pensar nesses invólucros é aquela bonequinha russa que a gente de madeira, que a gente vai abrindo essas bonequinhas e vai aparecendo outra bonequinha dentro. Então, a maneira bem prática de pensar nos koshas, nos invólucros, é essa bonequinha russa, né? Que a gente abre e aparece outra dentro, abre, aparece outra dentro. E são 5 desses invólucros, né? Então, o que os invólucros fazem, eles são como se fosse um veículo para a nossa consciência pura. Então, todos os koshas, eles têm Maya no nome. Então, o primeiro kosha se chama Annamaya Kosha, o segundo Pranamaya Kosha e por aí vai, né? Eu vou falar um pouco mais deles ao longo da live. Então, Maya significa aquilo que parece ser, mas não é. Então, aqui nessa vida material, nós temos esses 5 invólucros que estão em volta do nosso verdadeiro ser. E os koshas, como eu falei, são esse veículo para essa consciência pura, para o nosso verdadeiro ser, né? Para o Paratma, para essa última realidade. Então, é como se a gente tivesse 5 véus, 5 invólucros, coberturas que estão cobrindo esse verdadeiro ser. E aí a gente vai entendendo mais como funciona cada um e através do nosso sadhana, da nossa prática espiritual, a gente vai compreendendo melhor para conseguir atingir esse centro de consciência, né? Então, se a gente para pensar no yoga, qual é a direção final, né? Qual é o destino final do yoga? É que a gente consiga atingir o moksha, que é essa ideia de libertação, de libertar o Atma das limitações impostas pelo kosha, para a gente conseguir atingir, chegar nesse centro de consciência. Então, de novo, nós não somos esses koshas, eles estão presentes, eles estão lá, os invólucros, mas eles são um veículo para a gente chegar nessa consciência pura. Então, começando a adentrar um pouco mais nos 5 koshas, nesses 5 invólucros, o primeiro deles, então, vou falar na ordem, né? Do mais bruto, o mais denso, para o mais sutil. E tem essa ordem, né? Então, imaginando a bonequinha russa de madeira que a gente vai abrindo, é o mais de fora, o mais denso, a gente vai adentrando e chegando até o mais sutil, até o centro. Então, o primeiro kosha chama Annamaya Kosha. Então, de novo lembrando, né? Kosha significa invólucro, em sânscrito, cobertura. Maya significa aquilo que parece ser, mas não é. Então, uma ideia de aparência. Muitos traduzem como ilusão, né? Maya sendo ilusão, aquilo que parece, mas não é. E nesse caso, né, no primeiro kosha, o Annamaya Kosha, Anna significa alimento, comida. Então, o Annamaya Kosha é essa parte que a gente vê, essa parte física, é a parte mais densa. Então, o nosso corpo físico é o primeiro invólucro, é o Annamaya Kosha. Então, o que forma o Annamaya Kosha é tudo que é físico, tudo que a gente se alimenta. Anna significa alimento, né? Significa comida. Então, tudo que a gente ingere vai formar esse corpo físico que a gente vê, que a gente encosta. E é a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Então, o Annamaya Kosha inclui os nossos órgãos dos sentidos. Então, inclui os olhos, narinas, ouvido, envolve também a língua, a pele. Então, tudo que faz a gente entrar em contato com o mundo externo é parte do nosso Annamaya Kosha. E além disso também, os 5 órgãos de ação vão fazer parte do Annamaya Kosha, né? Então, os pés, as mãos, a nossa genitália, o reto, a boca. Então, tudo que faz a gente experimentar o mundo externo é parte do Annamaya Kosha. Então, o que forma esse Annamaya Kosha é tudo que a gente se alimenta e é esse corpo mais denso. É o que a gente vê, o que a gente encosta. Então, esse é o primeiro invólucro. E como que a gente consegue viver, se valer desse invólucro de uma maneira mais saudável, deixar ele transparente, deixar ele mais límpido?
Então, a melhor maneira é a gente manter esse corpo saudável. Então, a gente se alimentar bem, a gente praticar atividades físicas, exercícios físicos, para a gente conseguir manter esse corpo físico saudável. E pensando também em tudo que a gente, todas as relações que a gente tem, tudo que a gente entra em contato na nossa vida, vai nutrir esse corpo físico. Então vai um pouco além do alimento, literalmente falando, né? Tudo que a gente se alimenta também em termos de lugares que a gente vai, relações que a gente tem, coisas que a gente lê, assiste. Então tudo vai estar alimentando esse corpo físico. Então, uma das sugestões, né, para manter esse corpo físico saudável e límpido, digamos assim, esse invólucro, o Anamaya Kosha, é através da prática de asanas. Então, as posturas físicas do yoga ajudam a gente a manter o corpo físico saudável, estável, forte, flexível. Então, a prática de asanas é uma maneira muito positiva de manter esse invólucro saudável. E para além dos asanas também, exercícios físicos em geral. Cada pessoa se conecta com algum tipo de exercício. Então, pode ser corrida, pode ser musculação, pode ser nadar. Então, cada pessoa se conecta com algum tipo de atividade. E isso é muito legal, né? Manter o corpo físico saudável. E além disso, né? Pensar na maneira que a gente se alimenta. Então, a Ayurveda, que é a ciência irmã do yoga, ela é muito precisa em nos ajudar a manter esse corpo físico saudável. Então, a Ayurveda, né, significa ciência da vida e enxerga os indivíduos de acordo com a sua constituição. Então, no Ayurveda existem os doshas. A nossa constituição é a manifestação da matéria, né? Então, tem Vata, Pitta, Kapha. Então, Vata é ar e éter, Pitta, fogo e água, e Kapha é água e terra. Então, cada um de nós tem uma constituição prevalecente, né? Tem um dosha que prevalece, algumas pessoas têm 2 doshas que prevalecem, algumas pessoas, poucas, né, raras, têm os 3. Então, se a gente observar os princípios do Ayurveda de acordo com a nossa constituição, sabendo que todos nós somos diferentes e cada um de nós tem uma necessidade diferente do outro, a gente consegue fazer escolhas melhores pra gente, do que a gente vai ingerir, do que a gente vai se alimentar, de como a gente vai viver a nossa vida, né? O próprio estilo de vida também influencia no nosso corpo físico, no Anamaya Kosha. Então, buscar esses princípios do Ayurveda para a gente se alimentar da melhor maneira possível é uma ótima maneira de manter esse kosha saudável. Então, por exemplo, né, segundo a Ayurveda, uma pessoa que tem predominância de Pitta, fogo e água, por exemplo, que são essas pessoas que são muito motivadas, muito determinadas, tem sempre aquele fogo, né? Se a gente pensa em Pitta, a gente pensa em fogo, tem sempre aquele fogo de buscar o que quer, de ser obstinado, às vezes até competitivo. Então, uma pessoa que tem muito fogo, ela naturalmente vai ser atraída pelo semelhante, né? Pela mesma constituição. Então, é muito comum ver pessoas que são dessa constituição Pitta gostarem muito de pimenta, por exemplo. Só que pimenta agrava a Pitta, né? A pimenta vai aumentar esse fogo. Então, não seria tão recomendado para Pitta que se alimente de pimenta, porque está só agravando aquele elemento que já está em abundância. Então, a pessoa que tem essa constituição de Pitta tem que buscar outros tipos de alimento que pacifiquem esse fogo. Então, é muito interessante, né? Já o Kapha, por exemplo, Kapha que tem essa constituição da terra e da água, Kapha já tem essa constituição, essa tendência a uma certa letargia. Se a gente pensa em água e terra, quando junta os dois, a gente tem a lama, né? Então, o Kapha tem um movimento um pouco mais lento, é bem aterrado. Quando em desequilíbrio pode ficar muito letárgico, preguiçoso, mas são pessoas muito confiáveis, muito estáveis, muito amorosas, cuidadosas, acolhedoras. Então, a pessoa de Kapha, por ter essa tendência a ficar mais, talvez até estagnada, mais paradinha, digamos assim, quando em desequilíbrio, a pessoa de Kapha, que aí sim vai se beneficiar da pimenta. Então, o Kapha precisa um pouquinho mais do fogo para manter o movimento,
precisa de ar, de éter também, para trazer mais movimento, trazer mais determinação, motivação. Então, já o Kapha, né, diferentemente do Pitta, que já tem fogo, o Kapha, que precisa mais desse fogo da transformação, esse fogo de buscar o que quer, vai se beneficiar da pimenta. Então, estou usando esse exemplo bem específico para a gente ter uma noção de que não é tudo que vai fazer bem para todo mundo, né? E isso a Ayurveda explica de uma maneira bem precisa que somos todos seres diferentes, né? E cada um de nós tem necessidades diferentes. Não é algo que vai ser bom para todo mundo, né? Então, sei lá, pensar alguma coisa que é polêmica. Ovo, né? Ovo já disseram por muito tempo, a ciência disse que ovo fazia bem, depois dizia que não fazia bem. Então, o ovo, por exemplo, vai ser bom para algumas pessoas e não vai ser bom para outras. Então não existe uma regra que se aplica a todo mundo. Então tem esse olhar individualizado, né? Tem esse olhar de que ninguém é igual e cada pessoa vai ter necessidade diferente da outra. Então a Ayurveda é bem preciso em olhar para cada ser e entregar, né? E sugerir, trazer princípios que vão nutrir essa pessoa. Então, observar os princípios do Ayurveda é uma maneira muito eficaz de manter o Annamaya Kosha, esse invólucro físico mais denso, saudável. Então, prática de exercícios físicos, atividades físicas, a prática de asanas, das posturas físicas, e se alimentar, se nutrir da melhor maneira possível para a sua individualidade, para o seu dosha específico. É uma maneira ótima de manter o Annamaya Kosha saudável. Então, já falamos desse primeiro invólucro mais denso, Annamaya Kosha, que é tudo que a gente ingere, corpo físico. E aí a gente parte para o segundo invólucro, que é o Pranamaya Kosha. Então, todos eles, vocês vão perceber que tem o Maya e tem o Kosha. Então, Maya, relembrando, é aquilo que é aparência, aquilo que parece ser, mas não é. E o Kosha são os invólucros. Então, só uma observação, né? Voltando um pouquinho, uma coisa que eu pensei, que eu lembrei agora. No Annamaya Kosha, por ser o que a gente vê, aquilo que é o mais palpável, é muito comum que a gente passe muito tempo prestando muita atenção, dando muita atenção e valorizando muito o Annamaya Kosha. Então, é até uma característica, né, da nossa cultura atual, dar muita atenção à aparência, gastar-se muito tempo, muito investimento de tempo, de dinheiro, de atenção mesmo, de energia nesse kosha. Então, a gente passa tanto tempo, né, pensando em se exercitar, em comprar roupas, em comprar as mais diversas coisas, né? Consumir maquiagem e, enfim, são diversas, né? Agora eu não tô conseguindo pensar em mais exemplos, mas são tantas os instrumentos, né? As ferramentas que a gente usa para embelezar essa camada, né? Esse invólucro, que às vezes a gente acaba esquecendo, não dando tanta atenção aos outros. Então é importante que a gente sim dê atenção no Annamaya Kosha, mas não se apegue a esse invólucro de uma forma prioritária, digamos assim, né? Então a gente quer manter ele saudável, claro, então é importante se exercitar, é importante se alimentar bem, mas pensar num equilíbrio, né? O que é o excesso de atenção a esse kosha? Qual é essa linha tênue, né? Do excesso e do equilíbrio que a gente quer dar de atenção, de entregar nossa energia para cuidar desse kosha, né? Então, voltando, né, para onde eu estava indo, o segundo kosha é o Pranamaya Kosha. E Pranamaya Kosha, perdão, o prana significa essa energia vital. Já comentei do Maya e do kosha, então o prana é energia vital. Então, prana é aquilo que anima o nosso corpo. Quando alguém desencarna, se você olha para aquele corpo, você vê que claramente não há vida, não tem o pulso, não tem o prana, não tem a energia vital. Então, o prana é esse invólucro energético. É aquilo que a gente não consegue ver. Então, como eu falei antes, né, o Annamaya Kosha, que é o denso, é o físico, a gente consegue ver, encostar. Já o Pranamaya Kosha, a gente não vê. Ele é sutil, ele é energético. Então, o prana, né, tá circulando pelo nosso corpo, a gente ingere, a gente
se apropria e se alimenta de prana através do ar, da respiração, do alimento, do sol, da água. Então, tem diversas maneiras da gente manter esse prana alimentado, né? Manter ele fluindo. E é até interessante porque outras filosofias, outras ciências também falam dessa mesma, por mais que a gente não veja, né? Também falam dessa energia sutil. Como exemplo, a própria medicina chinesa tem o Qi, que é muito parecido com prana, né? É aquilo que a gente não vê, que anima o nosso corpo físico e tá lá circulando, né? Então, na filosofia hindu, na filosofia yogi, a gente tem os nadis, que são os canais energéticos. Então é como se fosse pensar de uma maneira mais material, como se fosse veias onde está circulando o sangue, só que na verdade são canais energéticos, né, que estão pelo corpo, fazem parte desse corpo energético que a gente não vê, mas estão lá e energia, o prana está circulando nesses canais. E na filosofia yogi são os nadis, os canais energéticos. E é interessante que na filosofia da medicina chinesa tem os meridianos. Então, por mais que a gente não consiga ver esses, não seja algo palpável, eles estão lá, esses nadis, esses canais energéticos, o prana está circulando por ele, assim como outras filosofias também já detectaram e já afirmaram, né, que isso existe de fato. Então, seria a gente tem o Pranamaya Kosha, é a camadinha mais de fora da bonequinha russa. Agora a gente está na segunda, né, o Pranamaya Kosha, que é esse invólucro de energia. E aí, como eu falei, né, os nadis, esses canais energéticos, fazem parte do Pranamaya Kosha. E aí a gente também tem os vaios dentro, é como se fosse um subsistema do Pranamaya Kosha. E são 5 vaios. Então, assim como os koshas são 5, pancha significa 5 em sânscrito, pancha kosha, a gente tem os panchavaios, os 5 vaios. Então, os vaios são os ares vitais. Então, a tradução de vaio é como se fosse vento. Vaio é vento. Então, os vaios são os ares vitais, que é a subdivisão do prana. Então, os vaios, eles vão governar partes específicas do nosso corpo energético. E claro que eles são conectados com o corpo físico, todos eles são interconectados. Então a gente está indo do mais denso para o mais sutil. Então são 5 os vaios, né? Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, de cada um e depois eu posso fazer uma live só sobre os vaios, porque é um assunto bem denso, bem profundo. E é muito interessante entender como os vaios vão interferir na nossa energia, na nossa vida, no nosso corpo físico, inclusive. Então, o primeiro vaio é o pranavaio. Então, o pranavaio, ele está na parte superior, ele reside nessa parte superior do nosso corpo, né, no tronco. Então, ele vai do umbigo até a garganta. Então, o pranavaio, ele governa todas as atividades que existem aqui nessa parte superior do nosso tronco. Então, vai regular o funcionamento do coração, da respiração, e é como se fosse uma força para cima, e é ligado também à inspiração. Então, sempre quando a gente inspira, a gente está conectado, está fortalecendo o pranavaio. Então, o pranavaio traz essa vitalidade para a gente, né? Para que a gente tenha essa energia vital para estar animado, estar entusiasmado no nosso dia a dia. E aí a gente tem, oposto ao pranavaio, a gente tem o apanavaio. Então, o apanavaio está do umbigo para baixo, do umbigo até os dedos dos pés. Então, oposto ao pranavaio, o apanavaio é uma força para baixo. Então, o apanavaio, ele reside aqui na pelve e ele é responsável por tudo que é eliminação do corpo. Então, tudo que a gente elimina é ação do apanavaio. E lembrando que eu estou falando dos vaios, então os vaios é o subsistema do Pranamaya Kosha, que é o corpo sutil, é o invólucro energético. Então a eliminação do apanavaio não apenas se liga ao corpo físico, porque todos são interconectados, como também se liga a esse corpo, esse invólucro energético. Então a eliminação
ela é no aspecto mais amplo possível, né? Então é a eliminação. Tudo que a gente elimina do corpo físico é ação do Apana Vayu. Então, fezes, urina, o próprio parto, menstruação. Então, tudo isso é ação do Apana Vayu, essa força para baixo que elimina. Porém, não apenas essa eliminação física, mas também eliminação energética. Então, quando a gente, por exemplo, está com pensamentos negativos, está muito ligado a situações que a gente sabe que já não tem mais função na nossa vida. Por exemplo, a gente está com pensamentos negativos, está muito apegado a uma relação que a gente sabe que já não nos faz mais bem, está muito apegado a um padrão, a um comportamento, a algum vício que a gente sabe que não nos serve. E a gente sabe que aquilo tem que ir, que a gente já sabe que aquilo já deu, só que por algum motivo, às vezes, a gente nem sabe explicar direito, a gente não consegue se livrar daquilo, a gente não consegue dar um basta e deixar aquilo para trás. Então, isso significa que o Apana Vayu está fraco, a nossa força de eliminação, não apenas física, mas também mental, emocional, energética, está fraca se a gente não está conseguindo deixar esses padrões, essas questões para trás. Então, a Apana Vayu tem essa força de eliminação nos mais diversos aspectos que a gente possa pensar. Então, esse é o Apana Vayu. E lembrando, vou falar mais tarde, no futuro, vou pegar uma live só para falar dos Vayus, porque eles são bem complexos e muito interessantes de compreender, como ele se relaciona também com o nosso corpo físico. E falei do Prana Vayu, aqui em cima, Apana Vayu, umbigo para baixo. Aí agora eu vou falar do Samana Vayu, que fica entre os dois. Então o Samana é o que equaliza os dois, ele fica bem no centro do abdômen. Samana Vayu. Então o Samana Vayu é responsável pela digestão, pela absorção, pela absorção e pela assimilação. Então o Samana Vayu ajuda a gente a digerir, não apenas fisicamente. Então sim, o Apana Vayu reside aqui o Samana Vayu reside nessa região abdominal, e ele é responsável pela nossa digestão física, mas também pela digestão, assimilação e absorção das experiências que a gente tem na nossa vida. A gente está conseguindo absorver os ensinamentos das experiências que a gente vive, a gente está conseguindo digerir, compreender, assimilar o que a gente está vivendo, que muitas vezes a gente vai vivendo e as coisas vão passando sem compreender muito bem, sem refletir muito, sem compreender muito. Então, se isso está acontecendo, quer dizer que o Samana Vayu está fraco, está enfraquecido. Então, a gente quer fortalecer o Samana Vayu para a gente conseguir digerir tanto o alimento físico quanto as situações que vão acontecendo na nossa vida, para a gente extrair sabedoria delas e ir evoluindo, né? E se compreendendo, se entendendo melhor. Então, falei do Samana Vayu, né? Prana Vayu, Apana Vayu, Samana tá aqui entre os dois. E aí a gente tem o Udana Vayu, que fica aqui na região da cabeça, circula pelo corpo e volta. Então, o Udana Vayu é responsável pela nossa expressão, pela nossa capacidade de externalizar, de colocar no mundo externo quem a gente é, a nossa verdadeira essência, o que a gente acredita. Então, quando a gente sente que a gente não está conseguindo expressar o que a gente acredita, quando a gente percebe que a gente fica muito nesse mundo interno, né, de pensar, de digerir, de remoer as situações e não se colocar e não expressar, então isso significa que o Udana Vayu está enfraquecido. Então, o Dana se refere a essa capacidade de expressão, de se colocar. E aí, a gente tem o Vyana Vayu, né? Que é o último Vayu, é o quinto Vayu, acho que eu já falei dos 4. Então, a gente tem o Vyana Vayu, que ele é responsável, ele vai para todas as extremidades do corpo, o Vyana Vayu. Então, ele circula pelo corpo todo. Então, essa é a função do Vyana Vayu, ele rege a circulação, ele rege a integração. Então, todos esses vaios é esse subsistema desse invólucro energético, é um subsistema do prana. E cada um deles está regendo uma parte específica do corpo, não só energético, mas também o físico. Então, uma coisa que eu vou até repetir mais pra frente, vou enfatizar isso mais pra frente, é que quanto mais sutil o invólucro, mais impacto ele vai ter nos anteriores. Então, depois eu adentro nisso um pouquinho mais, mas só pra gente já começar a refletir. Eu tô falando do invólucro energético, mas ele tem um grande impacto no corpo físico, nesse invólucro físico. Então, são os 5 vaios. E aí, a gente tem esses vaios dentro do Pranamaya Kosha. Temos também os nadis, que são os canais energéticos.
E temos os chakras, que também são parte desse corpo, desse invólucro energético. Então, só para ter uma ideia visual, né? A gente tem desses nadis, esses canais energéticos, tem 3 que são principais. Então, o principal é o Sushumna, que é o canal central, que fica aqui no centro, nesse eixo central do corpo, como se fosse equivalente à coluna vertebral. Então, o Sushumna é esse canal energético principal, central. E aí, de cada lado, a gente tem 2 canais que vão fazendo assim, vão se cruzando assim nesse Sushumna. Então, do lado direito, a gente tem... na verdade, eles vão se cruzando, né? Mas um ponto assim que eles se encontram são nas narinas também. E aí, a narina direita tá ligada à energia masculina, tá ligada a Pingala. Pingala é o nome desse canal energético que está se cruzando e termina aqui no lado direito na narina direita. E aí temos o outro canal energético que vai se cruzando e passa aqui pela narina esquerda, que é Ida, que representa a energia feminina. E todos nós temos essas 2 energias, né? E a nossa intenção é conseguir harmonizar, equalizar essas 2 energias. E elas vão se cruzando pelo Sushumna, Ida e Pingala. Ida sendo a energia feminina e Pingala a energia masculina. E vão se cruzando pelo canal central, Sushumna. Então, os pontos que Ida, Pingala e Sushumna se encontram é onde os chakras se formam. Então, a gente tem esses 7 pontos que se forma, que é onde aparecem esses vórtices de energia, né, os chakras. Então, tudo isso é parte do Pranamaya Kosha. Então, eu acho muito interessante compreender os koshas, compreender os invólucros, porque muitas vezes esses conceitos ficam soltos, né? Às vezes a gente já ouviu falar dos canais energéticos, dos nadis, sabe que eles estão lá, que prana circula lá, beleza? Aí, às vezes, a gente já ouviu falar dos chakras, só ouve esse tema, né? Chakra. São 7 chakras, cada um tem uma função. E beleza, a gente vê isso como algo isolado, sem compreender exatamente aonde eles se inserem. Então, acho muito legal compreender um pouco melhor sobre os koshas, sobre os invólucros, para a gente saber onde tá, qual é a raiz disso, da onde que isso é parte, né? Para entender melhor essa estrutura, essa organização, né? Até de uma forma didática para a gente compreender melhor, né? Então, o chakra, ele se insere nesse encontro dos canais energéticos, dos nadis, o principal, Sushumna, com Ida e Pingala, representando a energia masculina e a energia feminina. Aí que os chakras se formam, né? E aí os vaios vai ser um pouco mais amplo, né? Então a gente tem o chakra, que é bem específico, tem os nadis que estão circulando por todo o nosso corpo energético, e aí mais amplo ainda são os vaios, que são esses ares vitais que governam certas regiões do nosso corpo. E aí, uma maneira muito precisa, muito eficiente da gente trabalhar com esse prana maya kosha é através do pranayama, dos exercícios de respiração. Então, assim como os asanas e uma alimentação baseada nos princípios do Ayurveda lá no Annamaya Kosha, no Pranamaya Kosha, o que a gente pode fazer de mais eficiente para manter esse corpo energético saudável, eficiente, equilibrado e transparente é a gente realizar a prática de pranayamas, de exercícios de respiração, que aí a gente vai atingir diretamente esse invólucro energético através dos pranayamas. Então, existem diversos tipos de técnica de respiração, de pranayama que a gente pode praticar, e cada pranayama tem a sua especificidade, alguns são mais energizantes, alguns são mais calmantes. Então, dependendo da nossa necessidade energética, cada um vai ter uma função. E é um universo muito, muito legal, a gente sente uma diferença muito grande na nossa energia, no nosso corpo físico, quando a gente está praticando pranayama. Então, posso até falar mais sobre os pranayamas especificamente numa live no futuro, para a gente compreender melhor como praticar, o que é exatamente. Então, até na própria prática também dos asanas, da parte física do yoga, a gente trabalha também o Pranamaya Kosha, visto que são interdependentes, né? São conectados. Então, na prática, né, na prática física, é muito interessante a gente montar uma prática, realizar uma prática voltada, observando os vaios, esses ares vitais. Porque, perdão, o vaio, por ser ar,
ele é muito mais acessível. Então eu vejo muitas práticas voltadas para chakra, voltada para vou usar esse exemplo mesmo, voltada para chakra. E sim, muito legal, é muito necessário mesmo trabalhar os chakras, só que os vaios são muito mais acessíveis. A gente consegue resultados, a gente consegue ver o efeito do trabalho com os vaios de uma forma um pouquinho mais rápida do que trabalhar com chakra, porque o chakra está em camadas muito mais profundas e são muito enraizados, né? A energia, a bagagem que os chakras carregam são muito vastas, muito intensas. Então, os vaios, os ares vitais, são mais acessíveis. A gente consegue ver o resultado daquilo de uma forma um pouquinho mais rápida. Então, se a gente pensar em ar, vaio sendo vento, sendo ar, se a gente pensa no efeito do próprio ar, do vento na natureza, né? Se a gente consegue ver o vento, o efeito do vento nas árvores. Se tem uma ventania ou vendaval, as árvores, as folhas vão cair, vai tudo balançar. Então, é muito nítido o efeito que o ar tem, que o vento tem. Então a gente vê assim instantaneamente o que o vento faz. E é a mesma coisa que se aplica pra gente. Quando a gente trabalha com os vaios, a gente vai conseguir ver muito mais, com mais rapidez, com mais eficiência o resultado daquilo, né? Então, se a gente está com a pana vaio fraco, por exemplo, com a eliminação fraca, tem uma metodologia, tem técnicas específicas que a gente pode praticar para fortalecer esse apana vaio. E a mesma coisa para cada vaio. E aí a gente vai começar a ver resultados e a gente começa a conseguir acessar camadas mais profundas, que aí vai ser um pouco mais lento, conseguir tocar nos nadis, né? Conseguir adentrar o mundo dos nadis, dos canais energéticos e dos chakras. Então, iniciar pelo vaio é um caminho bem legal, é um caminho bem eficiente de começar a trabalhar com esse corpo energético. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um comentário aí, ou então pode me mandar uma mensagem depois. Se você quiser que eu aprofunde em algum desses pontos um pouquinho mais, posso falar também, só deixar uma mensagem, que aí a gente pode preparar algo para o futuro. Então, falei do Anamaya Kosha, invólucro físico. Falei do Pranamaya Kosha, o invólucro energético. Então, já tiramos uma camadinha da bonequinha russa, tiramos a segunda camadinha da bonequinha russa, chegamos na terceira, Manamaya Kosha. Então, mana significa mente. Então, esse é o invólucro mental. Então, físico foi o primeiro, energético o segundo, terceiro mental. Então, aqui a gente está falando sobre a mente, que é um mundo tão complexo, né? Então, Manamaya Kosha fala das funções da mente, dos instrumentos da mente. E ele também tem uma subdivisão, né? Que nem no Pranamaya Kosha, que tem essa subdivisão dos vaios, dos canais energéticos, dos chakras. No Manamaya Kosha também tem uma subdivisão, que se chama Antakaranas. E são 4 os Antakaranas. E aí, de novo, por ser um assunto muito complexo, né? A mente é muito complexa, eu posso no futuro fazer uma live especificamente sobre os Antakaranas, os 4 instrumentos da mente. Então agora eu vou falar bem rapidinho, só pra gente compreender mais, de uma forma mais panorâmica, como se subdivide a mente, né? Como a mente funciona segundo a filosofia do yoga. Então são 4 Antakaranas, então é como se a mente se subdividisse em 4, e é claro que não existe essa subdivisão tão compartimentar, essa palavra existe, compartimentarizada, tão segmentada, digamos assim. É mais para um objetivo didático, né, da gente entender essas 4 funções separadinhas. Então a gente tem Ahankara, a gente tem Buddhi, Manas e Chitta. São 4 essas subdivisões da mente, né? Então, só pra gente ter uma ideia assim geral, a Ahankara seria o que muitos chamam de ego, né? É aquilo sem valoração de ser algo positivo ou de ser algo negativo, mas o Ahankara é aquilo que nos torna diferente, de individual, separado de todo o resto. Então, se não fosse a Ahankara, seríamos todos seríamos todos uma unidade. Então, a Ahankara é que dá aquela individualidade. É aquilo que nos separa do restante. Então, entra-se muito na discussão, né, do ego. A gente quer eliminar o ego completamente, a gente não quer eliminar o ego. Então, eu vou deixar essa discussão para o futuro. Então, sem valoração do ego ser positivo ou negativo, o Ahankara é uma parte, uma função da mente da gente se ver como algo
individualizado, como algo separado de todo o resto, que faz a gente se compreender como esse ente individualizado, né? Que nos traz a nossa identidade, nossa separação do todo. Então a gente tem o Ahankara, aí a gente tem o Chitta. Então Chitta é essa parte da mente que é como se fosse um depósito de memórias. É toda a bagagem que a gente carrega, nossas memórias, nossas experiências, tudo que a gente já viveu fica no Chitta. Então Chitta seria essa memória, esse depósito, essa bagagem de memórias. Então esse é o Chitta. E aí a gente tem, falei do Chitta, falei de Ahankara, a gente tem Manas. Então o terceiro seria Manas. E aí Manas é essa parte da mente que capta o mundo externo, que entra em contato com o mundo externo. Então Manas extrai a sua informação do mundo externo através dos sentidos. Então, os sentidos vão captar o que está acontecendo em volta da gente e Manas absorve essas informações. Então, Manas, ele está observando tudo que a gente entra em contato através dos nossos 5 sentidos. E aí é uma questão, né, que às vezes... Enfim, eu vou falar disso lá no futuro, quando a gente falar dos Antakaranas, mas é muito interessante pensar no Manas, porque tantas vezes a gente a gente leva a nossa vida de acordo com Manas. Então, a gente vê uma coisa, ai, quero aquilo, e vai. Gostei nessa coisa, gostei, quero, bota na boca. Enfim, a gente muitas vezes vive a nossa vida de acordo com onde nossos sentidos estão levando. A gente vê que esse sentido tá trazendo prazer. Olhei uma coisa muito bonita, assisti um vídeo muito colorido, muito interessante, então vou assistir isso. Sem necessariamente passar por outras triagens, né? Outras partes da mente. Então é interessante pensar como muitas vezes a gente é simplesmente levado pelos sentidos sem refletir realmente se isso é algo que nos nutre de fato, né? O próprio paladar é um exemplo muito claro, né? A gente sabe que, sei lá, sorvete é gostoso, então se a gente se deixar levar pelos sentidos, a gente pode passar um dia inteiro comendo sorvete, porque é uma delícia. Então... Manas percebe que é uma sensação prazerosa, sorvete, então quero sorvete o tempo todo. Então, se a gente se deixar levar por Manas, é uma vida levada de prazeres, né? Sem outros crivos, sem outras camadas de discernimento. E aí a gente tem, né, e é interessante, né, que humanas a gente vai ter essa experiência do sorvete que eu usei, né? Provei sorvete, gostei, aí essa informação vai lá pro Chitta, pro depósito de memórias. E aí se bota Chitta e Manas, os dois para caminharem juntos, a gente vai talvez viver uma vida repetindo padrões, repetindo situações que não necessariamente vão ser positivas pra gente, né? Que a gente entra nesse ciclo de repetição através das sensações, do prazer, e perde o discernimento, né? Então vai armazenando essas memórias positivas e aí a gente meio que perde o controle. Perde o discernimento, o bom discernimento, né? Então, esse assunto já me empolguei. Começo a falar da mente igual a Ju, né? Meu tema predileto, yoga e mente, instrumento para acessar algo maior. Exato, a gente começa a falar da mente, a gente vai se animando. Então, vou voltar depois para falar da mente. Mas, voltando, né? Falei um pouquinho de Chitta, fui me estendendo, né? Chitta, Manas e Ahankara. E aí a gente tem mais o Buddhi. Então, o Buddhi seria essa parte da mente que traz o discernimento, que é justamente o que eu falei, né? Que Manas e Chitta, muitas vezes os dois estão andando lá de mãozinha dadas e esquece que o Buddhi existe. Então, o Buddhi é o que vai trazer o bom julgamento, vai trazer um bom discernimento para a gente não ser levado pelo Manas, não ser levado pelo Chitta, não ser levado pelo Ahankara. Então, o Buddhi é o que vai trazer essa visão mais ampla e mais bem apurada. Então, é como se Buddhi tivesse uma janelinha, né, que abre e tem contato com Purusha, com essa consciência pura, com essa última realidade, né, como você quiser chamar. Então, Buddhi é esse discernimento, né? Essa vozinha interior que a gente tem que sabe o que é correto, que sabe o que vai ter uma serventia real pra gente. E aí eu vou aproveitar o Buddhi para fazer o gancho com o próximo invólucro, que é o Vijnana Maya Kosha. Então, esse invólucro, ele fala muito sobre essa sabedoria que a gente carrega, sobre
eu diria até intuição, porque intuição às vezes tem essa conotação mística, né, de algo que a gente não vê, que não compreende muito bem, que sabe. Só que a intuição, ela é muito conectada a Budi também, que tá lá na mente, né? Então, o Budi, ele transita um pouco entre o Mana Maya Kosha e o Vijnana Maya Kosha. Então, Vijnana Maya Kosha é essa sabedoria interna que é conectada a essa intuição. E eu tenho uma professora, Rose, ela é nova-iorquina, né? Rose Bodan, o nome dela. E ela usa uma expressão que eu acho muito legal. Ela fala que intuição é como se fosse uma consciência sem escolha. Então é como se a gente não tivesse escolha no sentido que a gente não precisa escolher. Então uma consciência que não necessita de escolha, não precisa optar. Porque quando a gente está conectado com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interna, a gente simplesmente sabe. A gente não sabe nem explicar o porquê, mas a gente sabe. E a gente justamente sabe porque essa intuição, essa sabedoria interna está conectada com o Purusha, com a pura consciência, com a última realidade, como você quiser chamar, com Deus, com a força divina. Então tem diversas nomenclaturas, né, que você se sente mais confortável em utilizar. Então, Budi tem essa janelinha aberta. Se a gente escolher, né, exercitar o Budi com essa janelinha aberta com Purusha, se a gente escolher se conectar com essa sabedoria, com essa intuição, a gente... e é um exercício também, né? A gente conseguir ouvir essa vozinha que vem, que a gente diz que não sabe de onde vem, né? Que vem dessa conexão com essa força divina. Então, é como se a gente... E a Rose, né, ela fala isso, né? É como se a gente estivesse vivendo a nossa vida, as coisas estão acontecendo, as situações vão chegando pra gente... E é como se a gente não tivesse essa sensação de bifurcação. De chega a certos momentos da nossa vida que parece que tem dois caminhos assim, preciso escolher. E aí a gente fica remoendo e pensando e intelectualizando se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, para onde eu vou. Quando a gente está conectado com essa sabedoria interna, com a nossa intuição, a Rose fala que a gente é como se não houvesse situação de necessitar optar, de necessitar decidir, porque a gente simplesmente sabe. É como se só houvesse uma opção. E é essa conexão com a intuição, com o Budi, com Vijnana Maya Kosha, né, que leva a gente para aquele caminho porque a gente está conectado com a nossa janelinha aberta, né, para consciência pura, que a gente simplesmente sabe. Então é como se não houvesse necessidade de escolher, de ficar na dúvida, porque a intuição simplesmente leva a gente para aquele lugar que a gente sabe que tem que ir. Então é essa sabedoria de lá no fundo, lá na nossa, aquela sensação que vem das entranhas, né, de muitas vezes não saber explicar aquilo intelectualmente, de simplesmente saber que algo está levando para aquela direção. Então, como essa minha professora fala, é uma consciência, uma sabedoria sem escolhas, porque não existe necessidade de escolher, porque a gente sabe. Existe um caminho que é aquele que é a intuição, quando a gente está conectado, né, com essa intuição, e a gente consegue ultrapassar a mente um pouquinho mais, né, como se desse um passinho para frente da mente, porque a mente vai querer intelectualizar, vai querer destrinchar, analisar, fazer listinha, né, listinhas de prós e contras, e nem sempre muitas vezes não é quer dizer, a maioria das vezes não é um caminho intelectual, um caminho racional, porque vem dessa sabedoria conectada com a nossa consciência pura. Então, o Vijnana Maya Kosha tem muito dessa sabedoria interna, dessa intuição, da gente se deixar ser guiado na nossa vida por essa sabedoria que a gente simplesmente sabe para onde ir, simplesmente sabe, e não se vê nessas bifurcações, né? Então, muito interessante nesses momentos que a gente se sente muito, muito dividido, muito na dúvida, de se conectar com essa sabedoria interna. E através da prática, né? A prática traz, o nosso sadhana, nossa prática espiritual, deixa a gente desanuviar um pouco mais os caminhos para chegar nessa sabedoria. Porque não é tão fácil acessar isso, né? Se a gente não está em contato com isso, é difícil acessar. Então, todo esse caminho, né, que eu estava falando até agora, de como caminhar de maneira saudável por cada invólucro, vai trazer a gente, eventualmente, para o Vijnana Maya Kosha, e a gente vai conseguir também deixar ele mais transparente, mais saudável, ter um contato mais estreito com essa camada, com esse invólucro. Então, também através da prática, a meditação é muito eficiente para deixar, eu não falei no anterior, né? Para deixar o Mana Maya Kosha mais saudável, mais transparente, Vijnana Maya Kosha também.
Então a meditação é um caminho assim incrível para a gente conseguir desanuviar mesmo, como se a gente fosse removendo esses véus que faz a gente não ter uma visão tão clara de tudo isso. Então, esse caminho, né, de construir nosso sadhana, nossa prática espiritual, de praticar asanas, de praticar pranayama, exercício de respiração e praticar meditação, vão fazer com que todos esses koshas, todos esses invólucros fiquem mais claros, mais nítidos pra gente. E aí, do Vijnanamaya Kosha, a gente passa, então, abrindo mais uma camadinha da bonequinha russa, né? Então a gente tá indo pro último invólucro, que tá lá no centro. E esse último invólucro é o Anandamaya Kosha. Então, Ananda significa bem-aventurança. É quase como se fosse uma resplandecência, uma alegria muito intrínseca. Então, é como se fosse o nosso centro de consciência, o nosso centro de tudo que está embaixo de todos esses invólucros, é o centro de tudo. E ele é sempre aquele ponto nosso central que é sempre estável, que é sempre alegre, é sempre silencioso. Então, as coisas que vão acontecendo com a gente vão nublando, né? Nossos condicionamentos, vão nublando o acesso a essa camada, a esse invólucro. E a gente tem dentro da gente esse lugar que é sempre tranquilo, é sempre calmo, é sempre silencioso, é sempre alegre, sempre feliz. Só que a gente se desconecta desse centro. Então, traçar esse caminho, né, de manter todos os invólucros transparentes para a gente conseguir acessar o Anandamaya Kosha é um caminho muito interessante de se percorrer. Então, como eu fui falando, né, de como tornar cada um deles transparente para a gente conseguir acessar o Anandamaya Kosha, é um caminho para se percorrer, para a gente chegar a esse, como eu falei lá no início, né, essa função, esse objetivo último do yoga de libertação, da gente conseguir liberar o Atma, a nossa alma, digamos assim, das limitações que o Kosha traz também, né? Porque o Kosha, lembrando que todos os koshas têm Maya no nome, e Maya é aquilo que parece ser, mas não é. Então, lembrando que os koshas tá nesse lugar de aparência, tá nesse lugar de parecer ser algo, mas não ser, porque na verdade nós somos esse ser infinito, esse ser eterno, que é pura consciência. Então, os koshas são um veículo para a gente conseguir chegar nesse caminho final, né? Então, a gente não consegue se livrar dos koshas, eles estão lá, e a intenção é que a gente viva a nossa vida mantendo todos eles o mais saudável possível, o mais transparente, em contato com todos eles, da forma mais saudável que a gente consiga. E lembrando que é sempre um exercício, né? Tem dias que a gente vai fazer melhor, tem dias que não vai ser tão bom assim, e tudo bem também, né? O que importa é o que a gente vai amadurecendo, aprendendo na jornada. Então, a gente também não precisa se apegar tanto a ser 100% eficiente em todos eles. Entendendo que é uma jornada, é um caminho, e vamos acertar alguns dias mais, alguns dias menos. E tudo bem também. Então, Anandamaya Kosha é o centrinho da bonequinha russa, que é esse centro de consciência, esse centro de estabilidade, de tranquilidade. E é esse ponto mais central da bonequinha, né? Então, seria essa camada... Então, uma coisa que eu ia falar, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu lembrei agora. Uma maneira de compreender também como esses invólucros se inserem, que tem esse conceito dos koshas, só que existem outro campo de categorização, digamos assim, no yoga, que são os shariras. Então, sharira significa corpo. Então, kosha é o invólucro, é a camada, e sharira é o corpo. E são 3 shariras. São 5 os koshas e sharira são 3. Então, o primeiro sharira, que é o corpo físico, se chama Karana Sharira. Então, o corpo físico, quer dizer, é o Stula Sharira. Stula Sharira é o corpo físico. Então, o Stula Sharira, ele vai coincidir com o Anamaya Kosha, com o invólucro físico. Então, o Stula Sharira, que é o corpo físico, coincide com o Anamaya Kosha, que é o invólucro físico. E aí a gente tem o segundo Sharira, o segundo corpo, que é o Sukshumna, que é o corpo sutil. Então, o corpo sutil vai incluir tanto o Pranamaya Kosha, que é o corpo energético, quanto o Manamaya Kosha,
que é o invólucro da mente, como o Vijnana Maya Kosha, que é essa sabedoria, essa intuição. Então, todos esses três vão caber, todos esses três invólucros, esses três koshas, eles vão caber dentro desse corpo do Sukshumna, que é esse corpo sutil. E aí a gente tem o último corpo, que é o Karana Sharira, né? Como eu falei lá na frente, enganado. O Karana Sharira, na verdade, é o último, que é o corpo causal. Então, o corpo causal equivale a esse último, ao Ananda Maya Kosha. Então, repetindo, né? O Stula Sharira é o corpo físico, vai incluir o primeiro invólucro, o Anamaya Kosha. Aí a gente vai ter o Sukshumna Sharira, que é o corpo sutil, e aí vai incluir o Pranamaya Kosha, o invólucro energético, vai incluir o Manamaya Kosha, o invólucro da mente, e vai incluir o Vijnana Maya Kosha, que é a sabedoria interna, a intuição. Isso tudo é parte desse corpo sutil. E aí o último, o Karana Sharira, que é o corpo causal, vai equivaler ao Ananda Maya Kosha, esse corpo esse invólucro da bem-aventurança. Então, a gente tem os corpos, né, os shariras, e a gente tem os koshas. Então, os koshas a gente consegue inserir nessa categorização dos três corpos, né? E por que causal, né? Esse último, o Karana Sharira, que equivale ao Ananda Maya Kosha, ele é causal porque é o que causou a gente estar aqui, né? É como se fosse a semente, é a causa, é a semente. Então, o Ananda Maya Kosha é essa semente de tudo, né? Então, como se fosse o nosso corpo espiritual, que é a causa de tudo, e aí a gente vai tendo os outros invólucros em volta. E sendo esse veículo, né? Os koshas sendo esse veículo para a gente conseguir atingir a nossa consciência pura desse ser. Então, só para encerrar, o tempo passa tão rápido, só para encerrar, para a gente compreender que é como se fosse uma sequência do mais denso, o Anamaya Kosha, o corpo físico, para o mais sutil, o Ananda Maya Kosha. Então é como se fosse uma escadinha de densidade para sutileza. E é muito interessante, quanto mais sutil é essa camada, quanto mais sutil é o invólucro, mais vai ter impacto nas mais densas. Então, um exemplo, né, muito acessível, muito palpável. Vamos pensar na mente, no invólucro da mente, que é o terceiro, tá lá no meio. Quando a nossa mente não tá bem, quando a gente tá sentindo muita agitação mental, quando tá acontecendo alguma coisa como, por exemplo, ansiedade, depressão, pensa no como isso impacta a nossa energia, o nosso que é o segundo kosha, né, o Pranamaya Kosha, pensa como isso afeta o nosso invólucro energético, pensa como isso afeta o nosso corpo físico. Então, como o nosso corpo físico responde, né, a uma situação de depressão, de ansiedade, de mente agitada, de estresse. Então, esse exemplo, né, de pensa no Manamaya Kosha, o invólucro mental, se isso não tá bem, se o invólucro mental não tá bem, o impacto que isso vai ter nos dois anteriores vai ser muito grande. Vai ser muito impactante. Então, quanto mais sutil é a camada e quanto menos ela tá nutrida, se ela tá mais embotumada, digamos assim, tá mais nebulosa, mais vai ter impacto em todos os anteriores. Então, se a gente pensa nesse último, né, no Ananda Maya Kosha, na nossa pura consciência, a gente está desconectado desse nosso ser espiritual, o quanto isso não vai impactar nos anteriores, né? Se a gente não está conectado com a nossa sabedoria interior, com nossa intuição, o quanto isso vai impactar nos anteriores. A mesma coisa a mente. Se a nossa mente não está funcionando legal, o quanto isso impacta em todo o resto, né? Na nossa energia, no nosso kosha. Mesma coisa é o Pranamaya Kosha. Se a nossa energia não está fluindo bem, se um dos vaios estão debilitados, isso vai impactar claramente no nosso corpo físico também. Então é muito interessante ver como isso tudo está conectado. E quanto mais sutil é o invólucro, mais vai ter esse impacto, como se fosse um efeito dominó, né? Esse impacto de deixar os outros mais embotumados também. Então é muito importante que a gente cuide de todos eles e que a gente faça a nossa prática, nosso sadhana, que a gente alimente cada um deles da forma mais precisa, mais específica para cada um deles, né? Então, se tiver alguma dúvida,
pode mandar um comentário, pode mandar também um DM, né, depois. E esses são os 5 coxas. Acho que o tempo vai acabar. Mas esses são os 5 coxas, os 5 invólucros do C. Essa imagem da bonequinha russa é o que eu acho mais fácil, né, de visualizar como isso funciona. E vou voltar depois, no futuro, para falar mais, principalmente sobre a mente, que é um pouco mais complexa, né? E dá pra gente adentrar bastante para compreender um pouco melhor essa parte tão misteriosa, né? Digamos assim. A mente ainda é visto como um mistério, e de fato, né? Mas a filosofia yoga tem bastante ferramentas que traz um esclarecimento melhor pra gente, assim como diversos outros campos da ciência, a própria psicologia e diversos outros campos do conhecimento também. Então posso voltar para falar mais dos Antakaranas, esses 4 instrumentos da mente que estão dentro do Mana Maya Kosha, e também voltar para falar mais dos Vayus, os ares vitais, que é um subsistema do Pranamaya Kosha. Então essa foi a live para falar um pouco mais sobre os 5 invólucros do ser. Lembrando que eles são veículos, né, para nossa consciência pura. Então a ideia é que a gente, através da prática, através da nossa consciência, a gente consiga ultrapassar esses koshas, né, para a gente conseguir atingir moksha, a libertação. Porque o kosha também, se a gente se prende aos koshas, eles acabam sendo uma limitação para a gente atingir essa expansão. Então, é isso. Qualquer dúvida, fica à vontade para mandar a qualquer momento uma mensagem. E tenha um ótimo dia. Namastê e até a próxima.